O futuro da mobilidade urbana, tendências, sustentabilidade e economia. Esse é o tema da quarta sessão internacional organizada pela IAMESP durante a 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Aqui na sala, vou trazer agora para dar um olá para todos vocês e começo pela presidente da IAMESP, Silvia Cristina Silva. Olá, Silvia. Olá, sejam todos bem-vindos, como já disse a Ana, a mais uma sessão internacional que faz parte da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Que tenhamos um tempo muito gostoso de conversa nessa mesa redonda. É bem esse sentido mesmo do nosso encontro hoje, Silvia, é uma conversa, um bate-papo sobre a mobilidade e o futuro. Aqui conosco também está o Sérgio Aveleda, que é coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do Laboratório de Cidades INSP Arc Futuro. Oi, Sérgio. Olá, Ana Lúcia, olá a todas e a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, bom trabalho e boa sessão a todos. Mathieu Rivalan, conselheiro de desenvolvimento sustentável da Embaixada da França. Olá, Mathieu. Olá a todos, olá a todas. É um grande prazer para mim de participar dessa sessão de mesa redonda. Boa sessão a todos. Obrigado. Agora a gente vai para um bloco do Canadá. Nós estamos aqui conosco a Sandra Phillips, CEO do MoveMe. Oi, Sandra. Hello. Thank you for having me join this South American panel and dial in from Vancouver, Canada. Seja bem-vinda. José Castro, gerente de Relações Institucionais da Genetec. Olá, Ana, demais participantes. Uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vamos ter uma sessão bem agradável. Márcio Franceschini, adido comercial do governo do Canadá no Brasil. Oi, Márcio. Olá, Ana, olá a todos. Sempre um prazer e um grande privilégio estar junto com vocês nessa sala. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Nós agradecemos muito à Embaixada da França, o governo do Canadá e a IAMESP por essa oportunidade de nos conceder por esse debate, esse bate-papo aqui que nós vamos fazer neste momento aqui, por esse período aqui. E trazendo agora o nosso primeiro convidado, eu vou convidar o Sérgio. Sérgio, já prestei atenção em várias abordagens que você já fez e uma me chamou bastante atenção, que é quando você diz sobre cidades inteligentes. E uma questão que a gente tem que observar que elas podem ser cada vez mais inteligentes, mas nunca deixando de ser cidades. Então, agora é com você. Obrigada. Muito obrigado, Ana, é verdade. A gente tem que pensar, quando fala em cidades inteligentes, vamos pensar nos dois componentes dessa expressão, cidades e inteligência. Cidade existe para reunir a gente, para nós estarmos juntos, para compartilharmos os nossos talentos, os nossos potenciais. Afinal de contas, eu não consigo viver sozinho. Eu não posso ser açougueiro, cabeleireiro, supermercadista, policial e limpador de rua ao mesmo tempo. Nós precisamos desta junção de diferentes talentos, paixões e afetos para viver. A inteligência eu defino como sendo o melhor uso dos recursos da cidade. Muita gente, quando fala de cidade inteligente, pensa em drone, robô, carro voador, ficção científica. Isso um dia vai chegar, tudo isso está chegando. Mas o mais importante da cidade ser inteligente é ela usar os seus recursos de forma sustentável e, principalmente, promover inclusão, oferecer a todas as pessoas que moram na cidade a oportunidade de acessar emprego, renda, lazer, cultura e a oportunidade de se encontrar com as demais pessoas na cidade. Sérgio, dentro desse diálogo que a gente observa aqui na nossa sala hoje sobre a questão da mobilidade urbana, quando a gente começava a discutir mobilidade urbana há algum tempo, o discurso era tirar os carros. Vamos tirar os carros das ruas. E hoje o pensamento já caminha cada vez mais entre os modos se conectarem, se conversarem. Como você vê isso acontecendo, a sua visão, tanto de mundo, mas focando aqui agora nessa parte da nossa sessão, como que está caminhando o Brasil? Qual a sua observação sobre isso? Eu acho que a palavra-chave, quando a gente nem falava mobilidade há algum tempo atrás, a gente falava transportes. Eu fui o primeiro secretário de mobilidade e transportes da cidade de São Paulo em 2017. Antes disso, era uma secretaria de transportes.
Qual é a diferença? O transporte tem muito a ver com mecânico, com transporte motorizado, com máquinas. A ideia de mobilidade já vem a ideia da caminhada, da mobilidade ativa, do ser humano ser capaz de se mover pelas suas próprias pernas. E com a crise de sustentabilidade, com a ameaça que a gente tem sobre o planeta, com as mudanças climáticas e com o uso exagerado dos recursos, mais do que nunca a ideia de sustentabilidade permeou a ideia de mobilidade. Mas agora, Ana, o que a gente mais fala é de acessibilidade. Não acessibilidade, que é muito importante no sentido de garantir acesso às pessoas com deficiência, como a gente usa no Brasil, mas acessibilidade num sentido mais amplo, que é promover para as pessoas a oportunidade de chegar ao trabalho. Sem precisar, como em São Paulo, ter que andar por mais de 3, 4 horas no transporte público. Ou seja, aproximar as pessoas do trabalho ou fazer com que elas tenham várias opções e informações para gerenciar esse deslocamento. Então, acho que hoje o foco é como garantir acesso igual para as pessoas na cidade, para que elas tenham acesso às oportunidades, ao lazer e aos serviços públicos. Como que o Brasil, você percebe que nós podemos caminhar com tantos profissionais competentes que a gente tem no nosso país, com essa questão de engenharias, políticas públicas, se a gente observa, por exemplo, um centro que tem toda a infraestrutura, mas que à noite está abandonado, e a gente vê também uma periferia, uma população que demora 3 horas para se deslocar ali no seu dia a dia, e é comum você conversar com a população do dia a dia, e o brasileiro nos grandes centros falar exatamente isso, são 3 horas por dia. Se uma pessoa trabalha aí de segunda a sexta, são 15 horas por semana, já se foram 2 dias úteis aí, só dentro de se locomovendo. Olha, Ana, se eu costumo dizer uma frase, eu repito sempre, porque eu acho que ela faz uma boa ilustração. Uma cidade que tem problemas de mobilidade, que uma pessoa leva 3 horas para chegar ao trabalho e tem muitos engarrafamentos ou muitos mortos no trânsito, linhas de metrô congestionadas, é como um paciente doente com febre. Nós sabemos que tem uma doença que não é a febre. A cidade que tem problemas de mobilidade, isso é a febre. O grande problema está no desenho urbano desta cidade. Por isso que não adianta tentar resolver a doença só tratando o sintoma. Ou seja, não adianta oferecer só mais linhas de metrô para um lugar que já está congestionado, porque essas linhas serão entupidas rapidamente. É preciso trabalhar soluções de mobilidade com soluções de planejamento urbano, dar usos diferentes para os bairros, buscar vocações para desenvolver centralidades econômicas fora desse centro. Falando de São Paulo, a gente vê assim, a oportunidade de emprego está no Jardins, está na Faria Lima, está na Berrini, está no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Mas as pessoas estão morando cada vez mais longe. Nós precisamos levar estas ofertas de emprego, diluí-las ao longo de toda a cidade para a gente reduzir a necessidade e o tempo de deslocamento. Então, você foi no ponto. É preciso integrar engenharia, arquitetura e planejamento urbano, mercado imobiliário, soluções de mobilidade, a sociedade civil juntos para construir. E um desafio fundamental é ocupar o centro. O centro tem toda a infraestrutura, tem toda a rede de saúde, educação e transporte, e a gente precisa encontrar um caminho para transformar o nosso centro parecido com o das cidades europeias, onde as pessoas também vivem, também exercem as suas atividades ao mesmo tempo em que vivem naquele lugar. Quando se pensa em cidades, não dá para pensar, né, que não seja relacionamentos, né, a proximidade. E é isso que as pessoas buscam nas cidades, é se relacionar também, e eu trazendo para o nosso tema da nossa sessão hoje aqui, que é tendência, sustentabilidade e economia, as pessoas buscam isso na cidade, o que está sendo tendência naquela cidade. Então eu vou buscar ali me colocar profissionalmente, vou buscar ali a questão econômica e essa visão sustentável que a gente tem da cidade, buscar essa aproximação. Só que essa jornada, né, da mobilidade que poderia colocar essa aproximação, necessita aí a questão da tecnologia, da conectividade, para que esse ganho de tempo, de fato, venha agregar aí nessa conectividade que as cidades possibilitam quando vem proporcionar essa aproximação entre as pessoas. Elas querem estar próximas, mas elas não querem perder tempo, elas não querem ficar numa fila esperando, elas não querem ficar em pé também. Tem tudo isso para se observar e considerar quando você fala também dessa acessibilidade aí, quando você aprofunda nisso, né? Exatamente, Ana Lúcia. E a tecnologia ela pode ser uma grande aliada.
Até poucos anos atrás, o usuário de transporte público, ele ia para o transporte público automaticamente. Primeiro, ele não tinha opção e ele não tinha nenhum modo de gerenciar a sua viagem. Ele ia para o ponto de ônibus e ficava esperando o ônibus. Hoje, a tecnologia pode ser uma importante aliada para empoderar este usuário, para que ele possa planejar a sua viagem. Por exemplo, os dados abertos dos sistemas de transporte público, metrô, ônibus, podem alimentar plataformas que vão transformar isso em informações gerenciais para o usuário. Eu olho onde estou agora aqui e vejo exatamente onde está o próximo ônibus que eu quero pegar e eu posso, então, ir para o ponto de ônibus no momento que esse ônibus está se aproximando. Ou então eu posso integrar diferentes modos de transporte através de tecnologia. Bicicletas compartilhadas junto com o metrô, junto com o ônibus, junto com o trem, carros compartilhados, tudo isso tem que integrar um único ecossistema. E é preciso ter uma visão pública para que, primeiro, estes sistemas não sejam canibais uns sobre os outros, não tenham uma competição, eles sejam cooperativos. E, segundo, assegurar a qualidade, a abertura de dados para que plataformas privadas ou públicas possam compartilhar esses dados, transformando em gerenciamento da viagem pelo usuário. E na questão da economia e sustentabilidade, tem vários estudos publicados mostrando o quanto investir em soluções sustentáveis gera empregos. Então, a mobilidade urbana, que é uma geradora de poluentes, a mais importante geradora de gases contaminantes nas cidades, ela precisa se modernizar, eliminar essa emissão de poluentes, se voltar para a mobilidade ativa. As cidades precisam ser desenhadas para acomodar pedestres e ciclistas e a gente precisa olhar para a frota mecânica para começar a reduzir a emissão de gases contaminantes de ônibus, carros e caminhões. Sérgio, agora com a nossa sala aqui, nós temos o Canadá, nós temos a França. Como que você observa? Eu sei que você observa bastante esses pontos. Tem um link que você pode fazer do Brasil, de o que é tendência lá e que a gente pode trazer para cá, ou vice-versa? Vou fazer sim. Logo no começo da pandemia, as cidades foram surpreendidas, aliás, o mundo todo, todos nós, né? Acho que todos nós nos lembramos exatamente onde estávamos quando a gente se apercebeu da gravidade da crise. Algumas cidades reagiram rapidamente para ter uma nova sistemática. Aqui no Brasil, eu vou fazer uma referência à cidade de Porto Alegre, que quintuplicou as faixas exclusivas de ônibus, garantindo confiabilidade e rapidez nas viagens de ônibus e multiplicou o número de ciclovias na cidade. Aproveitou o esvaziamento das ruas para redesenhar essas ruas para que o uso delas seja muito mais sustentável e eficiente. Na América do Sul, eu vou citar Bogotá, que é uma cidade que acelerou a implantação de ciclovias, primeiro provisórias, e agora elas já estão se tornando permanentes, ampliou, né, porque ela já tinha muita ciclovia. E na Europa, eu não posso deixar de mencionar a cidade de Paris. A prefeita Anne Hidalgo tem feito um trabalho em favor da mobilidade sustentável que é exemplar em todo o mundo. Paris sempre foi um exemplo. Primeiro, sistema de bicicleta compartilhado, uma rede de metrôs que causa inveja a qualquer um, mas recentemente investiu muito no incentivo a bicicletas, inclusive oferecendo vouchers para pessoas trocarem o carro por bicicletas. E o último anúncio que eu acompanhei dela é um anúncio de que ela vai reduzir a velocidade das vias em quase todas as vias de Paris para 30 km por hora. Isso tem um benefício imediato na segurança viária. 30 km por hora é a velocidade que garante, em 95% das vezes, a sobrevivência de um pedestre atropelado, mas mais do que isso, é um desestímulo ao uso do automóvel. E o resultado a gente já está vendo. Paris já está se transformando, tal como Copenhague, tal como Amsterdã, numa grande cidade ciclística no mundo. E fora o conceito de cidade de 15 minutos, que ela tem difundido ao redor do mundo, que é as pessoas não precisarão se deslocar mais do que 15 minutos para alcançar trabalho, lazer, serviços públicos. Isto é acessibilidade. Aqui no Brasil também temos um exemplo que podemos citar, como Porto Alegre, né, se comportou nessa pandemia. Pode ser uma referência também a aplicação dessa parte, né, de bikes. Eu penso que sim. Outras cidades já vinham fazendo um bom trabalho em termos de bicicleta, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, mas Porto Alegre ela teve a audácia de aproveitar as ruas vazias e multiplicar faixas de ônibus e bicicletas. E começou uma discussão que, num primeiro momento, foi derrotada na Câmara Municipal, mas teve a coragem de começar uma discussão de novas fontes de financiamento do transporte público. Porque, Ana Lúcia, a gente está enfrentando uma crise em todo o mundo de sustentabilidade do transporte público. Caiu o número de passageiros. Nós precisamos mobilizar os governos em todos os níveis para entender que transporte público é estratégico e não é correto que só quem financie seja o usuário. O transporte público gera externalidades positivas para toda a sociedade. É preciso mobilizar os governos e a sociedade para entender que, tal como saúde
e educação, o transporte público também precisa de fontes de financiamento, que não sejam apenas os bolsos dos usuários. Sérgio, você já teve experiência de liderança na frente do transporte sobre trilhos. Numa situação como a que nós vivemos hoje, que a questão de aglomeração sempre é considerada ali, e o metrô perdendo, como você citou, o número de usuários ali. Como fazer essa comunicação? Se ele disser, vem para o metrô, pode ter uma interpretação, vem aglomerar, e ao mesmo tempo, entende como que lidaria essa comunicação, porque tem que equilibrar o vem para o metrô, é um transporte sustentável, em todos os aspectos é inteligente. No Brasil, o metrô de São Paulo, vamos respeitar, né, o trabalho que é feito por todos aqui em São Paulo, extremamente limpas as estações, extremamente educados os profissionais, uma preocupação de fato com o usuário, e quando se fizer um marketing desse estilo, pode ser associado com aglomerar. Se você estivesse ali na condição disso, quais os primeiros pensamentos que você colocaria de como fazer essa comunicação de algo que não pode deixar de ser feito, e também tem uma questão, todos esses aspectos que tem que considerar também sociais e de saúde? Eu acho, Ana Lúcia, que nós tivemos uma boa experiência em geral nos sistemas de transporte público e em particular no metrô e na CPTM em São Paulo. Primeiro, tomar todos os cuidados sanitários, quer dizer, garantir que todos os passageiros e usuários e empregados estarão de máscaras. Segundo, garantir acesso ao álcool em gel para lavar as mãos, sanitizar os carros de metrô, as estações, para garantir os protocolos sanitários serem cumpridos. Segundo, é importante observar que vários lugares do mundo estudaram o risco de contaminação dentro dos transportes públicos. Desde que observados os cuidados sanitários, não há paper ou conclusão mostrando que é um lugar de risco. Eu me sinto muito mais inseguro num restaurante que as pessoas estão sem máscara do que andando, eu tenho andado de transporte público em São Paulo, onde rigorosamente nunca vi ninguém sem máscara no sistema de transporte, qual seja o metrô, CPTM ou ônibus. Então, assim, foi uma contradição grande que os sistemas viveram, que eles precisaram ficar em funcionamento, cidades que fecharam se arrependeram, porque, vamos lembrar, a gente só teve supermercado aberto, farmácia funcionando, guarda cuidando da rua, gente limpando a rua, porque o sistema de transporte público funcionou. Então, ele era essencial manter funcionando. Onde foi possível aumentar a oferta para diluir a demanda, foi possível. O metrô de São Paulo não tem como aumentar a oferta, ele já opera na sua capacidade máxima. Mas eu quero registrar, a questão da pandemia nós estamos superando, acho que nós vamos vacinar e vamos virar esta página, se tudo der certo, brevemente. Mas foi uma lição importante e quero registrar, acho que os sistemas de transporte em geral no mundo reagiram bem. Eles foram rápidos em criar os protocolos sanitários, foram rápidos em gerenciar a situação dos seus empregados e, volto a dizer, eu não conheço nenhum paper que mostre que o sistema de transporte público foi um ponto de disseminação do vírus grave, importante e relevante. Muito importante essa informação, Sérgio, essa observação, sim. E o momento que você esteve na frente dos trilhos e outros cargos que você ocupou também aqui em São Paulo, tem aquele assim, o especial, aqueles especiais que você fala, poxa, eu me orgulho de ter feito parte desse trabalho. Quais são? Não, você tem bastante, eu brinco que são bastante filhos que a gente deixou nesses 20 anos trabalhando com mobilidade urbana. Eu acho que a linha 4 amarela do metrô de São Paulo, que eu participei da licitação e da gestão do contrato das obras e da PPP, a modernização do sistema de metrô de São Paulo, a compra dos trens novos em 2007 foi um marco muito importante. Quando eu tive a oportunidade de estar na CPTM, a modernização completa da CPTM que a gente levou à frente, a melhoria da qualidade de serviço, a ciclovia do Rio Pinheiros. Depois, uma decisão que eu participei dela, que me custou muito caro do ponto de vista pessoal, mas da qual eu não me arrependo um milímetro, que foi ter tido a coragem de tocar as obras da linha 5, e quando hoje eu olho na linha 5 eu me emociono, porque ver esta linha servindo a 700, 800 mil pessoas por dia, quando quase todos e tudo eram contra a implantação da linha, me dá muito orgulho de ter estado lá. Mas eu tenho muito orgulho, aqui eu aproveito a presença das minhas amigas e meus amigos metroviários e ferroviários, de dizer que fiz parte e me considero até hoje parte dessa família de técnicos, técnicas, abnegados e abnegadas, gente da melhor competência e profissionalismo que toca o sistema de transporte sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo.
Sérgio, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é super concorrido, assim, da sua agenda, então a gente vai continuar aqui na nossa sessão e fique à vontade para estar aqui conosco e, de repente, se for acionado aí, a gente compreende muito bem. Eu agradeço, muito obrigado. Dentro de toda essa abordagem que você fez, você citou bastante aí a referência de Paris. Então, eu vou fazer o gancho já e convidar o Mathieu para ele fazer aí um bate-papo aqui com a gente, explicar por esses 10 minutinhos todo esse trabalho que você tem assumido como conselheiro de desenvolvimento sustentável. Olha, Mathieu, o tema do seu cargo com o tema da nossa sessão casou. Então, que você possa apresentar aqui para a gente sobre essa visão. E muito obrigada mais uma vez à Embaixada da França. Olá, Ana. Olá a todos. É realmente um prazer participar dessa discussão. Então, assim que a sua primeira pergunta é sobre o nosso papel, a nossa cooperação aqui no Brasil, eu gostaria de destacar que nesse assunto de desenvolvimento sustentável, a gente fica muito preocupado com a questão da cidade sustentável. Hoje a nossa sessão ela é focada na mobilidade urbana, no transporte. Assim como o Sérgio também falou, a cidade ela é desenhada para as pessoas, para as atividades econômicas, para a vida real acontecer, com transporte, com mobilidade, com qualidade do saneamento, água potável, esgoto, com energia, acesso à energia, mas também eficiência energética e com muitos serviços. Então, nossa função aqui, como representante da França no Brasil, é talvez tentar fazer as ligações entre os dois países, entre os projetos do Brasil, projetos públicos do Brasil, possibilidades, tecnologias, ideias, empresas também que vêm de fora, e vice-versa, porque é uma retroalimentação nos dois sentidos. Então, muito feliz de participar. Eu acho que tem boas ideias no Brasil, tem também na França, tem que favorecer o encontro. E isso mais ou menos o nosso papel aqui com vocês. E o que você tem observado que você pode trazer para a gente, o que tem sido tendência lá, que você pode apresentar aqui para a gente? Boa, Ana. Eu gostaria de começar a destacar vários assuntos. Talvez vai levar também várias perguntas para vocês. Mas eu acho realmente que o mundo, o Brasil, mas o resto do mundo também, está exatamente nesse momento vivendo 3 transições muito importantes. Uma primeira das 3 transições, com certeza, é uma transição socioeconômica e de saúde. Por causa dessa pandemia que todo mundo está sofrendo já em 1 ano e meio, tem muitos pensamentos de como deveria ser a cidade sustentável amanhã, que vai ser a evolução da mobilidade urbana. Então, realmente tem uma transição pesada nesse assunto de socioeconômico e saúde ligado à pandemia. Segunda transição, ela é sustentável, ela é ecológica, ela é energética. Acabou de sair o novo relatório do IPCC que demonstrou mais uma vez que temos que acelerar na luta contra as mudanças climáticas, acelerar na proteção do meio ambiente, acelerar na proteção da sua saúde humana também. Então essa segunda transição é fundamental também. E terceira transição, ela é digital, todo mundo sabe. As tecnologias digitais estão desenvolvendo cada vez mais no serviço também do usuário, no serviço das empresas, no serviço das nossas atividades. Então é importante destacar. E se você faz a pergunta sobre o que aprendemos lá em Paris, ou na região de Paris, na França, sobre, por exemplo, nessa primeira transição de saúde e socioeconômica ligada à pandemia. Eu gostaria de destacar que a importância de observar a situação, de criar observatórios de mobilidade, porque por uma transição tão pesada, tão complexa, é muito difícil imaginar o que poderia ser o futuro. Então, nesses momentos, é fundamental ter observação, ter dado do passado, ter análise do presente, ter análise e previsão do que poderia ser o futuro. Na região de Paris, tem um observatório assim, Observatório da Mobilidade da região Île-de-France,
que abrange mais ou menos 12 milhões de pessoas. Esse observatório, ele existe desde o ano 2007. São muitos dados, muitos parceiros que colaboraram no crescimento desse observatório. E esse foi fundamental também na pandemia, porque ajuda a gente a observar, entender, fazer simulação, tentar ver o que poderia ser o impacto no sistema de mobilidade. Foram muitos estudos conduzidos, um delas, com certeza, tem limitação, mas demonstrou que, a verdade, o uso do transporte público, a demanda, vai continuar a crescer no futuro. Ela estava crescendo nos 10 últimos anos. Vai ter uma caída, sim, depois da pandemia, não vamos retornar diretamente para o nível de demanda que já era. Vamos cair, mas não tanto, de 3% para 6%, com certas hipóteses, mas depois o transporte público vai continuar a crescer. E isso também é uma boa novidade, porque favorecer essa transição de transporte individual para transporte coletivo também favorece o meio ambiente. Mathieu, a última vez que eu estive na IAMESP, eu tive uma curiosidade de ficar sobre o viaduto ali que sai do metrô Paraíso, e fiquei observando os carros da Avenida 23, que passa bem próximo ali. E é muito comum observar um carro, uma pessoa, um carro, uma pessoa. Dentro dessa tendência que a gente está discutindo, você observa que esse aspecto de tendência também será, lá no seu país, de carros compartilhados e carros elétricos estão numa velocidade maior agora? Ou também tem observado isso, um carro, uma pessoa? Como que está isso por lá? Sim, interessante a sua pergunta, Ana, porque leva também algumas boas ideias do lado de cá e do lado de lá. Antes de cheguei em São Paulo, a verdade, alguns meses atrás, em outubro de 2020. Eu não conhecia tanto essa ideia do rodízio das placas, que dependendo do dia, como vocês sabem, talvez não pode usar o seu veículo. Vão ser outros países, outras cidades também que vão ter políticas públicas com o mesmo objetivo, de controlar a mobilidade individual, motorizada e individual. Por exemplo, lá também existem políticas públicas que vão favorecer, a verdade, as pessoas que não vão dirigir os carros sozinhos. Então, quem está com pessoas no carro, levando colegas de trabalho no carro, vai poder usar uma faixa do meio de transporte diferenciada, tipo a faixa do táxi ou do ônibus que a gente conhece em São Paulo, para favorecer o deslocamento coletivo. Mas, mais uma vez, eu quero fortalecer essa ideia que a gente tem que trabalhar ainda mais nesse contexto da pandemia, com a transição do transporte motorizado individual para transporte público e transporte coletivo, com uma boa integração em todos os tipos de transporte, assim que o Sérgio falou. O metrô, o ônibus, o VLT, a bicicleta, o deslocamento a pé, eles não são concorrentes, eles são componentes de um sistema de mobilidade integrado. E cada um tem o seu papel, com um nível de carga, de demanda diferente, com tempo diferente, mas também a cidade tem que acolher esses vários modos. Ela tem que providenciar as integrações possíveis. São pequenas ideias que podem mudar muita coisa. Por exemplo, em Paris, a gente está aprendendo a colocar estação de estacionamento de bicicleta e também de carro do lado das estações de metrô e do lado das estações de VLT. Porque sem não estar do lado, a verdade, perde o fluxo, perde a fluidez e a experiência do usuário não funciona legal. Então, essas integrações são fundamentais para deixar uma cidade mais agradável a viver. Mathieu, muito obrigada pela sua contribuição aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente vai participar da nossa roda aqui. E eu vou convidar agora a Sandra Phillips, que é CEO do MoveMe.
Sandra, conta pra gente, vamos começar com você, então, esse bloco agora sobre o Canadá. Qual é a sua experiência com o Move-Me aí na sua região, no seu país, em Vancouver, e como que você já está observando que ele pode ser aplicado aqui na América Latina? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Talvez, antes de responder a sua pergunta, eu quero dar uma ideia. Eu venho realmente da ideia de mobilidade compartilhada, que nem vocês, nós estamos da mesma opinião. O Move-Me está baseado em Vancouver, e nós estamos lidando com projetos que lidam justamente com compartilhamento de formas menores de transporte. E, se me permitirem, eu vou utilizar a definição do SAE nos Estados Unidos, que é justamente que é o compartilhamento de veículos, por qualquer forma que seja, quando o usuário precisa. Tem que ser realmente acesso a pedido, em vez de você ter que pedir com muita antecipação. Nós fazemos esse trabalho por dois motivos, a principal sendo que nós queremos tirar as pessoas do veículo de uso individual, e eu acho que o Brasil é muito parecido nesse ponto com a nossa região. Nós somos muito intensivos em torno do uso dos carros individuais, toda a estrutura foi criada assim, nós temos redes muito grandes na cidade que tornam fácil se deslocar de um lado para outro de carro, e com a população que cresceu, isso já não é tão fácil quanto no passado, mas isso também cria muitas emissões, e nós todos sabemos, então, como isso é um problema, e nós precisamos, então, tirar as pessoas de seus carros individuais. Eu acredito muito, então, realmente na mobilidade compartilhada, junto também com o transporte público. Eu acho que faz parte, é uma peça do quebra-cabeças, porque usa os recursos de uma maneira mais sustentável, isso dá uma escolha às pessoas. Digamos que seja um dia bonito aqui em Vancouver, nós temos realmente um sistema muito bom de bicicletas compartilhadas. No verão é muito bonito o tempo, nós temos realmente uma infraestrutura de bicicletas e todo mundo pega bicicletas elétricas. Vem o inverno, começa a chover, chove muito e as pessoas, é claro, já não querem compartilhar bicicletas. E nós temos um sistema realmente que ainda tem muito bom de carros compartilhados, com 2.500 carros, mais ou menos, um terço de nossa população, mais ou menos incluindo 220 mil pessoas, fazem parte de um programa de compartilhamento de carros, e as pessoas passam para os carros. E isso não é o carro delas, então nós não precisamos promover mais espaço. Uma coisa é congestionamento, porque nós temos muito tráfego, e outra coisa é tirar espaço urbano valioso, porque nós temos realmente toneladas de carros num espaço pequeno. Então, isso é outra coisa. E nós precisamos integrar isso no trânsito público, e isso que entra em jogo. Nós precisamos ter um ecossistema de alternativas. Antes que você possa falar do transporte ou do trânsito público, aí você cria um sistema integrado, principalmente, nós tivemos realmente a pandemia, nós agora conseguimos mudar um pouco as pessoas, e eu posso falar em termos disso, mas antes de fazer isso, talvez você tenha alguma pergunta que você queira fazer. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que você está olhando, então, para a América Latina agora, aplicando esse trabalho lá e olhando para cá. Os olhos estão para a América Latina? Sim, estão focalizados na América Latina, de fato. Nós tivemos muitas interações nos últimos anos no Chile, Colômbia e Brasil. Na realidade, trabalhamos por um breve período no projeto em Goiânia, tentando essencialmente criar justamente uma ideia de integração, um sistema integrado que ajudaria justamente o sistema de serviço de transporte público para proporcionar serviço com veículos menores do que ônibus, menos caros, e ajudá-los durante a pandemia. E eu disse que o projeto foi suspenso por muitas razões políticas e outras, mas
nos deu uma primeira ideia, um primeiro gosto da situação. E focalizamos, então, num estudo de pesquisa de mercado, e embora o Brasil seja diferente, nós temos pontos em comuns, né, e questões importantes que são bem parecidos ou semelhantes. E eu estou usando Vancouver porque realmente é o que eu conheço melhor, é bem semelhante a Vancouver. Realmente nós temos uma queda no transporte público, que ainda não voltou aos níveis antes da pandemia. E se usarmos exemplos históricos de situações como de Paris e outros, no Reino Unido, nós sabemos que vai haver uma mudança nos próximos anos, e nós queremos evitar que as pessoas comprem carros, porque se comprarem carros, vão comprar o sistema não pelos próximos 2 anos, mas por 10 anos, porque não vão voltar ao sistema público de transporte. O problema é o mesmo para nós. E eu posso dizer-lhes que nós colaboramos num projeto piloto com o sistema de transporte público em Vancouver para integrar realmente esses sistemas desconectados no sistema de transporte público com baixa tecnologia, mas era o que nós podíamos fazer naquele momento, e realmente focalizamos no transporte de funcionários, dando uma escolha justamente para eles se transportarem de um lado ao outro. O piloto realmente continuou durante a pandemia, e o que nos mostrou é que nós tínhamos realmente um dos nossos empregadores que fornecia serviços de saúde e não se sentia à vontade para mandar as pessoas por serviço de transporte público. Sempre tinham dado antes, era parte do programa, e todo mundo compartilhava, então, o sistema compartilhado agora de bicicleta, porque se sentiam mais confortáveis e mais seguras e podiam limpar elas mesmas, e nós medimos os impactos, e apesar do fato de que durante a pandemia tivemos 60% dos participantes dizendo que tinham mudado o seu tipo de transporte, saindo dos carros individuais, não utilizavam só transporte público, combinavam os sistemas. Uma coisa que eu achei muito interessante é que 1/3 das pessoas tentaram um novo modo de transporte, ou nunca tinham tentado bicicletas, ou também outros sistemas. Eles resolveram tentar porque acharam mais fácil. Eles tinham um carro que funcionava para tudo, eles eram pagos no final do mês. Eles tinham um cartão de transporte, em vez de ter que pagar diversos modos de transporte, eles tinham um cartão de transporte que funcionava para diversos modais. Eu acho, então, que há algo a ser dito. Então, que mesmo que tenha sido em Vancouver, os desafios são os mesmos. Então, minhas premissas são que, se você retirar as fricções para as pessoas no Brasil, podemos não ter exatamente o mesmo impacto, mas devemos ver vários resultados positivos. Então, o fator tempo aí que eu destaco, então, dessa sua fala, né? A questão, esse tempo, essa jornada, ela sendo feita com essa qualidade e essa conectividade dentro desse período de jornada, e esse fator de meio de pagamento sendo adotado. O que faz uma pessoa, um canadense, pegar o seu celular, baixar o aplicativo, e quando é que você começou a observar já uma conexão que ele usa esse modo de transporte e depois o trilho? Esse estudo já tem as pessoas compartilhando mais de um modal quando usa esse sistema do seu aplicativo? Como que ele funciona? Como eu disse, eu só quero reiterar para esse piloto em que nós conectamos, então, bicicletas com automóveis, não havia aplicativo, nós utilizamos, então, um cartão de transporte, como se fosse um cartão de crédito que você usa, é muito baixa tecnologia, é um cartão de transporte, que nem você ganha nas empresas. Eu acho que no metrô de Vancouver, acho que é mais ou menos 2 milhões de pessoas, 50% do público tem um desses cartões de transporte, é muito fácil de usar. Eu não vou dizer que não estejamos trabalhando para um aplicativo, e eu devo dizer que o que eu estou compartilhando é mais minha experiência de compartilhamento de bicicletas e carros. Eu estou envolvida em vários projetos, e número 1, o fator é a conveniência. Então, se você torna isso fácil para as pessoas, para que elas tenham acesso facilmente, para que elas possam fazer o download, pagar e ter acesso, elas vão usar.
Mas o aplicativo é uma parte, e eu vou dizer que a segunda parte, a conveniência, é a confiabilidade do serviço. Então, se você tiver o aplicativo e a próxima bicicleta compartilhada estiver a 5 km, você não vai usar o serviço, mesmo que o aplicativo seja fantástico. Você precisa, então, a conveniência virtual e a conveniência física, que seja uma bicicleta, um ônibus ou um carro, que tem que ser o mais perto possível de você. E as distâncias que as pessoas acham aceitáveis para considerar como confiável, isso varia culturalmente. Para os europeus, eles aceitam caminhar mais, por exemplo, do que os americanos. No contexto americano, é um quarteirão e olhe lá. Sandra, eu li que a Universidade de Chicago e o Google Maps estão desenvolvendo um estudo para caminhos viáveis. Entende? Não é só a questão do ponto A ao ponto B e chegar rápido. É aquele caminho ser de fato viável. Está sendo desenvolvido pelo Google Maps e a Universidade de Chicago. Então, essa questão da tecnologia sendo aplicada e esse fator de qualidade que você ressalta e de que o usuário, se funciona e se ganha o meu tempo, e se tem segurança, a população vai, o usuário aplica aquilo, não? Sim, é por aí, sim. E, mais uma vez, eu vou compartilhar uma outra variável. Eu não me lembro qual foi a cidade, mas eles testaram. Se você dá às pessoas um e-mail low-tech com as suas rotas de ônibus de manhã antes que elas saiam de casa, versus não fazer isso, qual é a diferença em ter as pessoas utilizando o ônibus? E eu acho que foi um aumento de 30% para as pessoas que receberam o e-mail personalizado. O que eu estou dizendo, Ana, é que sim, quanto mais fácil você torna e quanto mais flexível você faz isso para as minhas circunstâncias, o meu sistema de transporte pessoal, isso é outro aspecto que nós melhoramos muito e que fazemos com que as pessoas tentem entender. Diferentes usuários têm diferentes comportamentos e não, eu vou usar um exemplo, gênero. As mulheres geralmente costumam costurar várias vezes. Eu vou, por exemplo, deixar minha filha em algum lugar, depois eu vou para uma loja, depois eu vou para o meu trabalho e na volta eu vou pegar, digamos, uma coisa que eu botei para lavar a seco e depois essas diversas viagens vão estar conectadas. E os homens, no estereótipo, basicamente vão para o trabalho e voltam. É uma ida e uma volta. Então, você tem que entender como tornar isso atraente para os homens e para as mulheres, porque eles têm maneiras diferentes de se deslocar. Me identifico totalmente. Qualquer ida, esse momento da gravação, ele não foi só o momento da sessão. Até chegar aqui, teve 3 ou 4 ações, e quando eu for embora, terei mais umas 2 ações até chegar na minha casa. Então, me identifico muito bem. Já se eu perguntar para a outra parte lá de casa, vai falar que fui daqui para lá. Me identifico muito bem com isso. Sandra, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais um bate-papo. You're welcome, thank you. Castro, dentro de toda essa questão de conectividade que a gente trouxe aqui, como que vai ficar, como que você observa essa unificação e coleta de dados, como isso dentro do transporte sobre trilhos e da mobilidade como um todo, dentro do teu trabalho que você realiza na Genetec, o que você pode trazer para a gente sobre essa unificação e também coleta de dados, ou outros pontos também que você pode trazer aqui sobre a visão sobre a tecnologia? Muito obrigada. Ana, muito interessante isso, porque hoje, dentro do contexto de organizações de maneira geral, um desafio comum a todas essas organizações é a questão da gestão e, principalmente, da comunicação entre diferentes áreas, entre os diferentes departamentos e agentes que trabalham em prol de uma causa comum. Quando a gente pensa no contexto de um município, de uma cidade, essa situação e essa falta de comunicação entre diferentes frentes de trabalho, muitas vezes ela é agravada, né?
E o que é importante nós destacarmos é que a falta de interatividade no momento da concepção, do planejamento e principalmente da aplicação de políticas públicas pode gerar um impacto em todas as políticas de diferentes setores, sejam essas políticas de saúde, de segurança e também de mobilidade. Porque o que garante o pulsar de uma cidade é a sua mobilidade. O contexto urbano depende da possibilidade de diferentes agentes, diferentes organizações, instituições poderem circular para executarem determinadas ações. E o que nós temos observado aí, atuando em mais de 13 mil cidades ao redor do mundo, quando pensamos em tecnologia, é que o ponto até mencionado pelo Sérgio, a tecnologia é fundamental, mas ela não pode ser uma concha de retalhos. Ela não pode ser composta por diferentes sistemas que têm diferentes realidades e não interagem com todos os dispositivos que compõem o contexto urbano. Nós estamos numa era de internet das coisas, onde a cada ano milhões e, quiçá, bilhões de novos dispositivos que coletam dados e informações são colocados na cidade. Sejam esses dispositivos para questão de segurança, para questão de infraestrutura, questão de eletricidade, abastecimento de água, são tecnologias que estão captando esses dados e enviando para algum lugar. Se esses dados são enviados para locais que não se comunicam, que não são unificados e que não são abertos, essa riqueza de uma multidisciplinaridade de informações que pode se transformar em ações mais efetivas, mais baratas e que refletem num melhor serviço para o cliente, para a população em geral, a gente vê que, na realidade, a tecnologia acaba sendo um mau uso do recurso e do investimento. Então, nós percebemos que, através da unificação e através de ferramentas que permitam que diferentes agências recebam e enviem dados para um mesmo local, toda a cadeia de análise, tratamento, definição, despacho e atendimento melhora muito. Tem casos interessantíssimos ao redor do mundo de cidades que começaram desenvolvendo e contratando tecnologias para uma necessidade específica e, ao longo do tempo, foram agregando outras ferramentas nesse sistema e envolvendo outros atores. Então, algo que, às vezes, é de uso exclusivo de uma administração pública, da prefeitura, de uma secretaria de meio ambiente, passa a ser compartilhado também com uma secretaria de saúde, de educação e, obviamente, de transportes e mobilidade. Por quê? Sem o compartilhamento e a compreensão do impacto, que, por exemplo, uma obra de infraestrutura numa via de grande fluxo, uma obra de urgência, um imprevisto que tenha ocorrido naquela via, tem um impacto não somente na questão da mobilidade, do tráfego naquele local, mas também em todas as outras políticas públicas que dependem desse pulsar que é a mobilidade urbana. Então, se tudo isso não for levado em consideração dentro de uma perspectiva tecnológica unificada, você vai acabar deixando alguma área descoberta. O cobertor vai ficar muito curto e, com certeza, terão alguns pontos que não poderão ser respondidos e atendidos da maneira mais eficiente. Que é bem também o que a Sandra trouxe aqui para a gente, né, da experiência dela. E como fica o fator da direito à privacidade?
Olha, é bem interessante esse ponto que você mencionou, porque o Brasil, hoje, em termos de legislação, é um dos países mais avançados no mundo. A legislação que foi construída aqui no país, ela é muito robusta, ela é muito completa e traz aí os mecanismos e as garantias para a proteção dos dados e da privacidade. Só que quando a gente fala em tecnologia e principalmente no critério de abertura, né, para que diferentes empresas, diferentes organizações possam participar desse sistema unificado, é muito importante nós observarmos alguns requisitos comuns que garantam a segurança desses sistemas, seja qual for a finalidade dele. Pode ser um simples sistema de agendamento online, até algo mais complexo com utilização de inteligência artificial. Hoje, na prática, qualquer dispositivo pode ser uma porta de entrada para um sistema. E, mesmo pensando em sistemas de grandes organizações que fazem investimentos milionários, bilionários na sua segurança, nenhuma delas pode dizer 100% que está imune à possibilidade de um ataque. Então, nesse processo de unificação e de tecnologia aberta, a sociedade, e aí dentro também de um contexto de sustentabilidade, do ESG, passa a cada vez mais exigir das companhias desenvolvedoras de tecnologia os protocolos e recursos que garantam que os seus dados que vão circular, e isso é bom, as pessoas elas têm acesso a cada dia novos serviços por conta desses dados que passam a ser compartilhados. Mas elas têm que ter a certeza de que essas empresas estão fazendo sempre o que há de melhor para proteger esses dados e, principalmente, reagindo da maneira esperada. Quando a gente fala em proteção de dados, em tecnologia, muito do que é visto é como as empresas reagem a um eventual ataque, a um eventual vazamento de dados. Então, é interessante verificar esse movimento que dentro de contextos urbanos, cada vez mais trabalhando com tecnologia, cada vez mais compartilhando informações, o próprio cidadão já começa a ter essa exigência, né? E exigências que se estendem a todas as empresas e todas as tecnologias que hoje compõem esses sistemas urbanos mais amplos, né? Até exigências que vão, de acordo, vão corresponder com os valores defendidos por aquela pessoa, né? Será que essa empresa, dentro do seu território ou nos países onde ela está presente, tem uma atuação que condiz com os meus valores? Hoje você tem um mercado consumidor que exige muito mais disso, e aí a importância de garantirmos sempre uma expansão, uma abertura, uma maior participação de maneira unificada, mas protegida, e dentro de critérios e respeito a valores que são comuns na nossa sociedade. Fazendo da tecnologia como um apoio para se locomover e fazendo ela também potencializar essa mobilidade e também retroalimentar, né? Exatamente. Ela potencializa e retroalimenta. Exatamente, porque... Não sei se essa palavra é certa, não sei se essa palavra de retroalimentar é correta. É perfeita, porque o fluxo de dados e informações é o que nos ajuda a tomarmos as melhores decisões. Então, quando a gente pensa na mobilidade, ela, por ser um fio condutor de diferentes serviços, né, e ações dentro de uma cidade, ela tem um papel crucial, seja para que a gente possa adequar o fluxo de pessoas dentro desse contexto urbano, seja para que a gente consiga, através da identificação de situações no próprio sistema de deslocamento, de mobilidade daquela cidade, ajustar isso através de outras políticas. Então, é meio que
A mobilidade urbana é o fio condutor de tanta coisa dentro de um município que ela... É engraçado, Ana, dentro de cada município, por exemplo, quando a Genetec vai desenvolver seus projetos, né, para implantação de uma plataforma tecnológica e robusta, a gente sempre trabalha muito de maneira bem customizada, levando em consideração aspectos únicos dessas cidades. Só que tem uma coisa que sempre é um dos pilares, é a questão da mobilidade, porque em qualquer lugar você vai ter o deslocamento de pessoas. Então, é interessante como muitos pontos podem ser uma prioridade ou não dentro de diferentes contextos urbanos, dependendo do país, da região geográfica, do tamanho, do perfil econômico, mas a mobilidade sempre faz parte. Sem ela, nada acontece dentro da cidade e qualquer que seja a tecnologia que esteja presente, se ela não permitir com que os agentes se locomovam, ela vai ser uma ferramenta inútil dentro do contexto urbano. Então, eu gosto de dizer, é isso, a mobilidade é o fio condutor, é o que garante o pulsar dos municípios e a tecnologia passa invariavelmente pela mobilidade, pelos sistemas de transporte e deslocamento de pessoas no contexto urbano. Certo. Obrigada, Castro, Mathieu, a Sandra e o Sérgio também pontuaram isso, que você foi aí bem destacou para a gente. Muito obrigada. Muito bom. Francisquini, convido você agora para nosso bate-papo aqui e vou começar com uma pergunta para você, porque lendo, a gente observa que os canadenses estão pedindo estações abertas. Mas a gente está falando de um país que a temperatura é sempre mais acolhedora, bem mais no quentinho, né? Como que está esse diálogo no Canadá, falando agora sobre a parte começando nessa parte, então, pelos metrôs. Vamos falar sobre as estações canadenses. Seja bem-vindo, mais uma vez. Obrigado, Ana, obrigado a todos. Na verdade, o que nós temos que considerar, e isso não é só o Canadá, os avanços de qualidade, design, de infraestrutura pública, frequentemente na história, eles têm sido ligados à questão sanitária, à questão de saúde. Da peste bubônica levando avanços durante o Renascimento, a cólera levando a tremendos avanços na questão de tratamento de águas residuais, encanamentos internos, pavimentação de ruas. Com a Covid não será diferente. A crise da Covid seguramente levará e já está nos levando a buscar soluções interessantes. De fato, as empresas de engenharia e construção no Canadá identificaram essa demanda. Os canadenses buscando soluções mais abertas, mais arejadas e tudo mais, com o desafio, obviamente, como a própria Sandra falou, assim, no verão é fantástico, mas aí chove, faz frio e tudo mais. O que nós devemos observar nos próximos anos é uma mudança de como e um avanço também de como essa arquitetura das estações de trânsito urbano, de maneira geral, vão se dar. Né? A primeira coisa, e todos já mencionaram aqui, é uma integração de todos os meios de transporte. Então, uma estação de metrô não será uma estação de metrô, ela será uma estação de mobilidade. Né? Não se trata de transporte, trata-se agora de um desenho urbano, de um design urbano de mobilidade. Tanto vai ter que integrar o metrô, vai ter que integrar o trem, o ônibus, os carros compartilhados, a bicicleta e toda essa conjunção. E também, reforçando o que a Sandra falou, de maneira muito prática, muito fácil. O canadense, por exemplo, ele compara o pagamento de todos esses serviços, ele quer a mesma facilidade como se ele estivesse comprando um café na esquina. E aí, de novo, o que a Sandra coloca, com uma solução low-tech, que é um único cartão, se você puder pagar por tudo isso, é o que as pessoas esperam. Elas não querem pagar essas diferentes modalidades
em diferentes formas e na hora, e um com cartão, o outro tem que comprar e tudo mais. Isso, por si só, já exige uma mudança de arquitetura, né? E uma mudança de tecnologia e tudo mais. As estações, por outro lado, vão passar também por óbvias mudanças, já que você não pode, no Canadá, por exemplo, ter estações completamente abertas. Mas você pode ter avanços na arquitetura que permitam um maior conforto do passageiro nessa experiência do passageiro dentro da estação. Então, primeira coisa, menos superfície, menos bloqueios, onde o passageiro tenha que tocar. Então, nós vemos isso em algumas estações de São Paulo que foram sendo expandidas, por exemplo, que você tem catracas que são liberadas, porque já não são mais parte, mas que estão lá. Essa é uma arquitetura que deve ser impactada, porque o passageiro não quer mais este tipo de contato, né? As áreas externas das estações, que hoje são consideradas quase que um modelo muito mais de design do que uma situação prática, elas devem se tornar áreas importantes. Então, você tem lá praças externas, pátios abertos e tudo mais, que deixam de ser simplesmente decorativas, né, dentro do design da estação, que é bacana, ter lá um jardinzinho, um verdinho. Essas áreas passam a ser maiores e consideradas vitais dentro do design dessa estação, né? Isso é uma realidade. Outros avanços nesse sentido devem ocorrer com maior ou menor rapidez. Por exemplo, a questão de novos materiais na utilização das construções. Nós já estamos vendo o desenvolvimento de novos materiais que permitem uma limpeza mais facilitada, ou já são autolimpantes, escadas rolantes que são autolimpantes, experiências interessantes. Então, outro impacto importante que Covid vai trazer na questão da arquitetura e que, de certa forma, por questões até climáticas, nós temos visto que a discussão no Canadá está um pouquinho mais adiantada do que no Brasil. Aqui, o clima permite uma certa liberalidade na questão da arquitetura, né? Arquiteturas mais abertas. Uma questão que é absolutamente vital a partir de agora e que não fosse, era importante, mas de uma questão muito mais de conforto e hoje passa a ser uma questão importante de saúde, é a questão do ar dentro da estação. Hoje nós temos a questão do ar-condicionado, que é uma questão de conforto térmico e tudo mais, mas a qualidade do ar passa a ser importante. Portanto, você já tem aí um número de projetos hoje que consideram toda a questão de tratamento do ar, não só pela questão de saúde, mas também pela questão de sustentabilidade e tudo mais, parte crítica do projeto, né? Isso nós vivemos no Brasil, já começa, principalmente em áreas de shopping center, hoje um pouco mais no setor privado, shopping centers, prédios comerciais, mas seguramente na área de trânsito urbano nós vamos ter a mesma demanda. O mesmo passageiro que está lá, o mesmo cliente do trânsito urbano é o cliente do shopping, é o cliente do escritório. Então, seguramente vai impactar bastante. A outra coisa que deve mudar também radicalmente, como parte desse novo desenho arquitetônico e de design, é a própria comunicação, tanto visual como auditiva, das estações. De maneira que você possa comunicar muito mais facilmente e em uma futura crise que todos concordam haverá, você possa manter um grau de comunicação bastante efetivo com os passageiros em termos de fluxo, redução de fluxo, o trem que parou, enfim, toda essa questão. Então, hoje, essa comunicação ela é
não é ruim, mas ela é mecânica, avisos esporádicos, enfim, avisos do trem, passa a ser um contexto de comunicação efetiva. Então, enfim, algumas mudanças que se pode prever aí e que nós temos visto que já estão acontecendo em maior ou menor velocidade em países como o Canadá. O tema da Semana de Tecnologia desse ano, a 27ª, é Trilhos para um Futuro Sustentável. Então, esse sustentável se aplica intensamente, né, Márcio? Totalmente. A estação ela não está independente, não é uma unidade independente da cidade, ela é parte integral de um sistema comunitário. A estação ela tem que ser sustentável, tanto do ponto de vista econômico, obviamente, mas também ela tem que gerar qualidade de vida e manter a qualidade de vida e saúde do usuário, de uma forma que o usuário cada vez exige mais, ou seja, o grau de exigência de um usuário do metrô hoje é infinitamente maior do que nos anos 70. Nos anos 70, como o Sérgio falou, a pessoa simplesmente ia para o ponto de ônibus e acabou. Esperava lá, passava um ônibus, o que viesse entrava. Hoje esse passageiro ele tem demandas, ele quer o ar-condicionado, ele quer segurança de saúde, todos esses itens que remetem à sustentabilidade. Você não pode ter uma estação de metrô, uma estação de trem doente, essencialmente, né? Com baixa qualidade de ar, com um fluxo de passageiros que não seja planejado de maneira a reduzir o contato, a promover o fácil acesso e tudo mais. Então, acessibilidade, sustentabilidade e saúde caminham junto. Obrigada, Márcio. Então, vamos começar agora a nossa roda. E, como todos os anos, não vamos perder o costume, né? Você puxa a primeira pergunta, Márcio Franceschini. Eu estava observando o Sérgio já saiu. Ele avisou a gente. Eu tenho uma pergunta tanto para a Sandra como para o Mathieu. Do ponto de vista do usuário pro sistema de transporte público de classe média, a Sandra falou que não pode deixar ele ir para o carro. É interessante essa situação. Mas o passageiro do sistema de transporte público, classe média, que é o passageiro acomodado, ele vai adotar esses vários métodos de transporte urbano, começar a sair de casa de patinete ou de bicicleta e pegar o metrô e depois pegar um carro compartilhado, ou ainda vai demorar muito para conseguir trazê-lo para o sistema de multimodal de transporte? Eu vou começar pela Sandra, mas depois eu queria ouvir a opinião do Mathieu também. It's a very good question. É uma excelente pergunta, sim. And I will tell you, so we do what we call super user surveys on a regular basis. O que chamamos de serviço para superusuários, que são aquelas pessoas que estão no sistema de compartilhamento para entender qual é a situação. E, inicialmente, nós entendemos tudo errado. Nós achávamos que aquelas pessoas que adotavam o sistema cedo, que usavam esse sistema, eram jovens, 25, e nós estamos totalmente errados. Realmente, tudo no estudo realmente seguia o mesmo padrão. A maioria tinha entre 25 e 45, são muito bem educados, então tem um diploma universitário, tem uma renda média acima da média, aliás, uma renda acima da média, perdão. Muitas vezes são predominantemente homens que adotam, os homens gostam mais de tecnologias do que mulheres, mas vai depender realmente do modal. As mulheres, por exemplo, gostam muito de bicicleta. Vai depender muito, e a maioria dos passageiros tem um trabalho em tempo integral. O que eu estou tentando dizer é que nós capturamos a classe média, mas dentro de uma faixa etária.
Porque você precisa de ter uma certa renda, porque, de um modo geral, o compartilhamento, sabe, compartilhamento de bicicletas, scooters ou carro, geralmente é mais caro do que um cartão de transporte público, por exemplo, que normalmente recebe subsídios. Então, isso tem que fazer parte, tem que ser usado o desafio é fazer usado de uma forma regular, mas nós acabamos sempre perdendo alguns grupos durante alguns anos. Por exemplo, as famílias, de repente, aí, quando entra a família, fica um pouco mais compartilhado. Mesmo quando é compartilhamento de carro, eu tenho um bom exemplo. Eu era convencida que eu nunca ia ter um carro e nós acabamos tendo um carro agora porque nós temos uma menina de 2 anos e você não consegue cadeirinha de carro em carro compartilhado. E eu quero ter segurança para ela. Então, você perde famílias o tempo inteiro e você tem realmente dificuldades em conseguir as pessoas de mais de 45 adotando esses sistemas. E eu faço parte de um grupo de cidadãos sênior tentando entender o que torna isso mais desafiador para isso. E eu acho que realmente há aspectos como, por exemplo, e vamos voltar à discussão de tecnologia. Você pode tornar isso fácil, mas se estiver em aplicativos diferentes, numa certa faixa etária, há uma queda, porque as pessoas não querem fazer o download de aplicativos e muitas vezes também tem a questão da privacidade. Nós falamos disso, o José falou isso, você tem que dar dados e você não sabe muito bem quem está pegando seus dados, quem é essa empresa que está pegando seus dados, e essa preocupação aumenta acima dos 45 anos. Então, se nós resolvemos tudo, como conseguir embarcar todo mundo no sistema? Não, mas estamos vendo melhor como realmente botar pessoas de classe média no sistema por enquanto. E os franceses, classe média, vão adotar? Gostei, Márcio. Gostei da pergunta. Eu gostei também de algumas respostas que já foram feitas para a Sandra, porque realmente eu acho que são várias situações na vida. O exemplo da Sandra com a família, tem que tomar conta das crianças, é um bom exemplo. De vez em quando desvia um pouco o uso dos modos de transporte. Gostaria também de falar de um jeito bem claro que o nosso propósito não é de tirar os carros pessoais do sistema, porque tem certo uso para isso. Não todo uso, mas tem certo uso, tem certo interesse. Mas eu não estou confiante no seu ponto também, Márcio, porque transporte, quando a gente lembra, é sempre uma questão de tempo, de conforto, de custo e de estresse. Essa é a melhor opção pelo meio coletivo, pelo transporte coletivo. Realmente observo também na região de Paris que mesmo essas pessoas de mais 45 anos de idade, como descreveu a Sandra, mesmo as pessoas de classe média, vão também para esse caminho. Gostaria foi bem colocado também na mesa redonda que para a experiência do passageiro, do usuário ser confortável, tem que ter os dois sistemas, sistema físico e sistema digital. Na região de Paris, agora tem uma iniciativa muito interessante. Vai mudar para um programa que se chama Liberty Mais. E a verdade, essa é a solução, é a parte digital. Ela não é tão ligada com a app, ela é ligada com o bilhete de transporte, o meio de pagar. E a verdade, agora a solução ela é pay as you go. Você não vai pagar por jornada, você não vai ter que pensar quais são as várias jornadas que você vai fazer e pensar quanto vai custar. Você simplesmente vai ter uma carta ou vai ter até o seu celular, porque no 2022, o final de 2022, vai funcionar com o celular, tanto Apple como Android, mas depois o usuário, ele entra no sistema de transporte, ele sai, ele entra várias vezes no dia, na semana, no mês, e no final do mês, o sistema ele vai otimizar, a verdade, as tarefas, os bilhetes que foram usados, dependendo do uso real, para
minimizar o custo. E isso também simplifica muito a vida do passageiro. Quando a infraestrutura física já está parcialmente existente, muito importante trabalhar nessa parte digital. Então, isso é também o caso da região de Paris. Ainda tem que desenvolver a parte física, mas nesse assunto digital, eu acho que esse programa Liberty+, que funciona com o standard Calypso, que é um open standard, um seguro, confortável, vai ajudar a dar fluidez nessa experiência do passageiro, mesmo para classe média, mesmo para mais que 45 anos, com certeza. Ana, se eu pudesse já que o Sérgio não está aqui, não falando por ele, mas como eu tomo o transporte público todos os dias e vejo que os usuários dessas bicicletas que estão próximos às estações de metrô, dificilmente você as vê estacionadas. Então, o uso está sendo cada vez maior. Elas são destravadas pelo celular e acredito que a tendência é cada vez mais que nós tenhamos esses estacionamentos de bicicletas, ainda que privados. Acredito que nós tenhamos que ter a iniciativa do poder público que amplie essa oferta para os usuários, porque nós percebemos que elas só não são usadas mais porque nós não temos uma infraestrutura que possibilite tê-las em todas as estações ou, quiçá, na maior parte das estações. Nós hoje pecamos porque temos pouca oferta. Então, a tendência realmente é não só a população com menos renda, mas também a da classe média, passe a usar, porque a globalidade está mostrando que os outros países fazem isso, e as pessoas estão percebendo que ter um carro, andar de carro, não é ter um status melhor. A saúde e o status está em você se locomover de uma forma mais rápida, limpa, segura, que possa te dar uma possibilidade de estar com a família mais tempo. Então, a visão daquilo que é só para a população menos favorecida, eu acho que está mudando, porque eu vejo os usuários, quando estão trocando, que deixam as bicicletas, logo chegam aqueles que vêm destravar para sair com elas, você vê que já não é mais só a população de baixa renda. Então, eu acredito que a tendência é realmente que isso se amplie. O que nós precisamos é ter a infraestrutura para que isso aconteça. Obrigada. Ô, Silvia, e aqui o José, pegando o gancho com o que você falou, eu acho muito interessante essa questão da infraestrutura necessária, né? Porque novas tecnologias, assim como novos modais, representam uma mudança na rotina e em todas as experiências que aquela pessoa teve até então, né? Sempre existe um processo de adaptação, de absorção de uma nova experiência, de um novo costume, de algo que vai fazer parte da rotina daquela pessoa. E a primeira experiência é sempre muito importante. Por isso, até voltando e fazendo o gancho, da importância dessa interconectividade entre diferentes agentes e diferentes políticas para garantir que quando a gente for conseguir trazer como o Márcio perguntou, né? aquele cidadão de classe média abandonar algo que ele sempre esteve acostumado a sua vida inteira, que essa primeira experiência já seja muito positiva, porque aí, além da gente garantir essa pessoa, a gente conquista um replicador, né? Então, eu achei muito interessante essa sua fala. José, eu vou pegar uma frase, uma palavra sua, que foi experiência. Quando a discussão de mobilidade urbana, né, como a gente está tratando aqui, o futuro da mobilidade urbana, era muito a questão de por que eu vou utilizar aquele modo de transporte? Porque eu vou encurtar o tempo, vou chegar mais rápido.
Hoje, quando você conversa com quem realmente está ali no dia a dia do transporte público e na mobilidade, não é só o fator encurtar tempo, é o fator também ganhar tempo. E qual é a diferença, Ana? É a mesma coisa, encurtar o tempo, ganhar tempo. Não, porque encurtar tempo eu estou falando só de números, de relógio. Ganhar tempo eu estou falando que aquele período valeu a pena. Então, a tecnologia entra nesse ponto aí, que é a jornada. Esse usuário, ele está cada vez mais conectado e essa jornada do ir e vir tem essa experiência que foi a palavra que você trouxe aí, que eu faço o gancho agora. Com certeza, Ana. Eu acho que é essa perspectiva que faz parte da experiência. Como aquele deslocamento de uma pessoa vai se inserir no dia todo dela, como algo custoso, como algo trabalhoso, desgastante, ou como um momento onde, além de viver uma nova experiência, conhecer uma nova maneira de se deslocar, ela enxergou que no final a sua agenda, a sua produtividade, o seu dia foi mais produtivo e mais prazeroso, né? Todos nós aqui, quando realizando qualquer atividade, chegando no final de um dia, às vezes a gente tem aquela sensação, nossa, hoje deu tudo certo, tudo se encaixou muito bem. E a mobilidade, ela desperta e toca muito esse sentimento e essa sensação. O cidadão, hoje, quando ele pensa em mobilidade, ele quer ter previsibilidade, ele quer ter controle, ele quer ter acesso à informação precisa que o ajude e que represente uma ferramenta para o melhor planejamento do seu dia como um todo. Isso é crucial. E até voltando na questão de troca de dados e de informações. A partir do momento que eu tomo a decisão de compartilhar dados, eu quero ver que isso de fato está sendo usado para me beneficiar, para melhorar a minha rotina. No fundo, é isso que as pessoas esperam, né? Então, é bem interessante esse ponto, essa questão da experiência mesmo e do papel crucial da experiência de mobilidade, né? Dessa pessoa. Eu gostaria de entrar na discussão, eu acho também bem interessante. Eu gostaria de destacar também 2 pontos. O primeiro ponto é o que eu posso fazer quando eu estou no transporte. Porque todo mundo sabe, no carro você vai poder ouvir a rádio, você vai poder fazer algumas chamadas, você vai talvez poder conversar com outra pessoa. No transporte público também. Tem outras coisas para fazer. Eu lembro bem, os parisienses, eles têm costume de ler. Ninguém lê tanto como no metrô. As bibliotecas pessoas estão transbordando depois. Então, tem um ponto assim, o que eu posso fazer durante o tempo que eu me desloco? Segundo ponto, o que esses pontos logísticos que são as estações, elas podem servir. Eu gostaria de destacar o exemplo, por exemplo, da estação de Paris e Saint-Lazare, que é uma estação de trem na região oeste de Paris. A verdade foi uma reforma muito grande da estação. E a estação, ela virou, na verdade, um ponto de serviço, porque o pessoal entendeu que o pessoal que passa na estação tem todo dia um fluxo de pessoas por certo tempo. Então, dá para levar comércio, dá para levar restaurante, dá para levar ponto de logística para receber o produto, enviar produto. Dá para integrar também escola, ou creche, porque a verdade faz muito sentido o pai lá caminhando com a criança até a estação, deixar a criança na estação e depois pegar o transporte público para chegar no seu escritório e caminho de volta, pegar de volta. Então, tem um assunto muito interessante em pensar o que as nossas estações podem se virar para facilitar a vida do dia a dia. Obrigado. Nós que agradecemos. Silvia, nós estamos caminhando para os minutinhos finais da nossa sessão e tem mais programação aí durante a Semana de Tecnologia. Hein? Isso. Então, Ana, o que eu posso, mais uma vez,
agradecer a presença de vocês todos, Mathieu, Francisquini, Sandra, José Castro, nosso amigo Sérgio que esteve conosco. Acredito que tenha sido uma troca de ideias e um compartilhamento e um aprendizado muito rico no conteúdo e que nós esperamos que todos tenham apreciado. Eu agradeço também àqueles que estiveram conosco, nos assistindo até agora, por gentileza, divulguem por todos os conteúdos da Semana da Tecnologia, assim que ela termine no dia 17, na semana seguinte o material estará todo no nosso site. E eu espero que em 2022 nós possamos estar aqui numa 5ª sessão tão rica como a que foi levada nessa mesa redonda, porque os assuntos não são estanques, eles estarão em movimentação até o ano que vem. Então, até lá. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço o Sérgio Veleda, ele teve que se retirar da sala, Márcio Francisquini, Sandra, Mathieu Castro, muito obrigada a todos vocês. E essa foi a nossa sessão, que nós trouxemos tendência, sustentabilidade e economia. Até a próxima. Muito obrigada.